seminários. Nós vivemos uma realidade hoje que parece haver uma distância entre o seminário, a academia e a igreja. Pelo menos é algo que muitos seminaristas ou até membros de igreja que às vezes têm o desejo de buscar um seminário, formação teológica, trazem para a gente, né, de preocupação, de receio, de que há uma distância muito grande entre o seminário e a igreja local, ou a denominação, de modo que o sujeito, quando ingressa no seminário, quando começa os seus estudos teológicos, de alguma maneira, ao invés de aproximar-se mais da fé, acaba afastando-se dela. Então, acho que esse problema é algo verificado. Quer dizer, quando a gente acompanha um pouco dos movimentos aí no evangelicalismo brasileiro, nas diversas expressões religiosas do protestantismo que a gente tem, parece mesmo que há esse tipo de distanciamento. Mas uma pergunta que a gente deveria se fazer e indagar: o que é que produz esse distanciamento? Por que essas coisas estão acontecendo na realidade dos seminários e da igreja? O que você acha que pode ter produzido isso, Wilson? Leandro? Puxa, eu creio que uma despreocupação da própria igreja local e dos presbíteros, né, os pastores desta igreja, com relação à formação dessa própria pessoa, numa espécie de terceirização dessa formação. Eu acho que isso nasce com pastores e acaba sendo assimilado por instituições. Instituições que de alguma maneira se valem disso e acabam produzindo esse distanciamento entre a igreja e o próprio seminário. E depois, enquanto no curso estão, o próprio pastor, porque eu creio que o pastor deve encabeçar isso na igreja local, não se preocupando com aquilo que é ensinado, ou muitas vezes não orientando o jovem que se sente vocacionado no tempo certo dele ir para o seminário, né? Muitas vezes indo jovem demais, né? Neófito demais, despreparado demais para lidar com questões. E por outro lado, o seminário também, de uma maneira muitas vezes, eu não diria irresponsável, mas descuidada, separando o seminarista do seu contexto, como que colocando um peixe dentro de um aquário ciente de que vai ter que colocar ele no rio depois, né? Então, isso acaba trazendo uma série de problemas para o momento em que o rapaz volta para a igreja para poder lidar com questões práticas em que ele vai ter muita dificuldade. Então, eu creio, Thiago, que nasce desse distanciamento entre o próprio pastor como responsável pela igreja e o estudante. E o estudante também, né? Eu creio que o problema está mesmo nessa direção. Muitos seminaristas são enviados para os seminários sem o devido preparo, acompanhamento, sem um teste verdadeiro da fé. Ou seja, eu sei de situações em que o aluno nem sequer tinha muita certeza do que queria, pensava, vou ver se lá no seminário eu aprendo e aí eu me torno mais crente nessas coisas. E esse é um caminho totalmente sem sentido, né? A teologia não é para produzir fé, é fé em busca de compreensão, né? É isso que a teologia pode ajudar. Então, a preparação pré-seminário, eu penso que é essencial, um acompanhamento, um discipulado muito sério, muito consistente por parte da liderança da igreja com aquele candidato, aquele vocacionado, para que ele possa ir ao seminário e independente do que ele vai encontrar, porque isso também é uma incógnita, né? Nós temos hoje uma proliferação muito grande de seminários e muitos desses seminários não têm teologias muito saudáveis ou são muito abertos. Muitos querem ter o reconhecimento do MEC, que é uma coisa boa. Sim, mas eventualmente compromete o currículo, ainda mais se for um seminário confessional. Exatamente. E aí, com essa questão de um curso mais científico, em muitos casos, muitas situações, perde-se aquele conteúdo mais devocional, que é importante para o seminário. O aspecto da missão, o aspecto do relacionamento com a igreja. Então, tem que tomar cuidado também para onde as igrejas enviam os seminaristas. Você tocou num ponto importante. Eu tenho experiência no seminário onde leciono, em que nós procuramos aliar a erudição, a instrução teológica de alto nível, com professores bem credenciados, pessoas bem preparadas, com devoção cristã.
nós não queremos distanciar o estudante de teologia do contato que ele deve ter com a espiritualidade cristã, com o exercício dos meios de graça, a leitura da Escritura, o tempo de oração, de meditação, quer dizer, o exercício da comunhão cristã, que eles podem desfrutar entre si mesmos e também, eventualmente, até com os professores que podem servir como modelos, como mentores para eles, né? Então, a gente tem procurado vivenciar esse modelo que trabalha esses dois lados tão importantes, porque uma coisa que parece caracterizar institutos bíblicos, seminários, né? Não vou dizer assim de forma geral, mas posso falar por amostragem, né, de alguns casos que eu conheço, ou é que há uma ênfase muito grande na devoção cristã, e isso é bom. E pouca teologia. E pouca teologia. Ou o contrário. Ou teologia frágil, ou o contrário. Né? Quer dizer, uma super ênfase na teologia, e às vezes teologia de qualidade questionável, ou pelo menos que rompe ali com... É acadêmica, mas não necessariamente ortodoxa, né? E frieza. Quer dizer, frieza que acaba até caindo num tipo de escárnio, né? O sujeito, ele desenvolve algum tipo de soberba espiritual com relação até os membros da sua igreja, com relação até ao pastor que o enviou para lá, né? Então, isso parece ser um problema. A ideia de tentar aliar esses dois aspectos aí da educação teológica é algo que é um desafio. E muitos, eu vejo que muitas igrejas, quando um jovem se levanta para querer ir para o seminário, né, se mostra como vocacionado, ouve do pessoal da congregação de que ele não deve fazer isso por causa que a letra mata. Por causa de várias pessoas que eles já viram chegando dos seminários com essa atitude arrogante, com essa ortodoxia morta, né, vazia, seca, porque não aliou a fé e a razão, né? Essa ideia de Anselmo, né, de que você crê e isso vai te levar a amar e ao conhecimento que, na verdade, também te leva a amar mais. E eu creio que todo rompimento entre o crer, entre a graça e o conhecimento acaba gerando essa situação estranha, onde a pessoa acredita que de fato a letra pode matar. E a falta dela, né, você se encher da graça, se encher do Espírito e possuir várias experiências com Deus, que isso é que de fato demonstra você como alguém maduro na fé. Quando, na verdade, eu creio que a gente tem dois extremos. Aqueles que valorizam demais a experiência e aqueles que valorizam demais a ortodoxia, anulando completamente o amor, a graça, a piedade, como você citou há pouco, a busca da comunhão com Deus. O texto do apóstolo Paulo ao Timóteo, né? Cuida de ti mesmo e da tua doutrina, parece oferecer um caminho interessante para quando a gente pensa em termos de educação teológica, né? Mas você tocou num ponto importante aqui, que é o fato de que muitos aspirantes ao estudo, né, de teologia, buscam seminário, etc., são, às vezes, neófitos. Acho que você até ajudou a desenvolver esse ponto, né? Quer dizer, são pessoas que ainda não têm até certeza da sua própria conversão, ou não conseguem articular aqueles elementos mais fundamentais da fé, né? E, todavia, em alguns contextos, a gente sabe que, porque ele demonstra algum tipo de aptidão para ensino, demonstra algum tipo de aptidão para a palavra pública, aí então, às vezes, a liderança da igreja já o lança ali no seminário, né, para prepará-lo, porque ele deve ser um pastor. Há certas denominações que o sujeito é capaz de fazer uma oração pública, né, já ganha certos títulos ali na estrutura eclesiástica, né? Então, esse acho que é um problema real, né? Talvez a gente deveria pensar em como a gente pode encorajar esse jovem e também a liderança dele em buscar ali no contexto da igreja local e do chão de igreja, né? E eu digo isso especialmente tendo em vista o fato de que hoje, com acesso à internet e às mídias sociais, com tanto conteúdo, né, parece que muita gente lê esse material e já se sente especialista em determinado assunto. Mas os teólogos de internet. Teólogos de internet. A gente já sabe dessa história. Mas o ponto é que falta chão de igreja para esse pessoal, né? Aquela coisa assim da vida eclesiástica. E isso não é o tipo de coisa que acontece assim de um dia para o outro. O sujeito às vezes fica ansioso, mas precisa de tempo. Uma coisa essencial, talvez está na base de tudo, né? É a discussão sobre quem forma o pastor.
Né? Sim. Como é que nós podemos reconhecer que alguém é um pastor? É o seminário que faz isso? É a tarefa dele? Ou é a tarefa do Espírito Santo? É a tarefa de Deus? É Ele que chama, é Ele que capacita e é Ele que também faz com que a igreja local reconheça isso. Então, frequentemente, essas etapas são puladas. E aí é isso que gera, né, todos os transtornos futuros. E aí muitos vão para o seminário, começam a estudar, né? Tem aptidão para estudar, mas uma coisa é ter aptidão para estudar, outra é ter chamado para pastorear. Não são necessariamente sinônimos. É ótimo quando as duas coisas acontecem juntas, mas nem sempre isso é realidade. Aí o sujeito vai para o seminário, ele começa a se impressionar com os grandes teólogos, com os grandes acadêmicos, com os grandes filósofos, e ele começa a pensar que esse é o seu caminho e que ele tem que adquirir cada vez mais conhecimento e vai se dissociando, se distanciando da vida diária, da vida prática, né? Vai ficando soberbo, né? Ficando cheio de arrogância. Tem uma historinha engraçadinha de um seminarista que, antes de ir para o seminário, ele, na igreja local, assim, meio que ele sabia tudo já, né? Qualquer dúvida ele sabia responder. Aí ele foi para o seminário, primeiro ano, voltou nas férias, aí perguntavam, ele já respondia, mas não já com tanta firmeza de outrora. No final do segundo ano, ele já dizia, olha, esse é um assunto que a gente precisa pensar mais, né? No terceiro ano ele falava, olha, para falar bem a verdade, eu não sei a resposta para essa pergunta. Mas o que está acontecendo? Você está piorando, né? Você está indo para o seminário, está piorando. Você fala, não, que agora tomando consciência da complexidade, da grandiosidade. Então, aí o seminário fez um bom papel. Perfeito. Nesse caso ele fez porque ele deu humildade ao aluno, reconhecimento de que há coisas grandes demais e que não se resolvem com 3 ou 4 palavras, né? Rápidas. Eu creio, Leandro, que a falta de conhecimento gera arrogância. Eu creio que quanto mais a pessoa conhece, mais humilde ela se torna. E é nesse sentido que muitas vezes falta um pastoreio, de fato, desses novos candidatos, né, dessas pessoas que ingressam no seminário, e do próprio seminário também valorizar esse aspecto da vida e do ensino, né, da piedade e da teologia, para que ele cresça saudável e em equilíbrio. Talvez uma medida importante, então, para aqueles que estão na liderança, né, e observando os seus jovens, os seus aspirantes, né? Não só jovens, mas aqueles que aspiram ao ministério. Um aspecto, primeiro, que você destacou aqui, Leandro, que é o reconhecimento da igreja. Via de regra, e nesse ponto eu entendo que o seminário ele não forma o pastor, né? Ele capacita, ele dá ferramentas. Ele oferece as ferramentas, ele vai suprir certas coisas que a igreja local não tem, né? As línguas originais, certas matérias da teologia que eventualmente não há recursos na igreja para que se estude. Pregação, aconselhamento. Mas o ponto é que o pastor, ele é forjado no meio da igreja local, entre outros pastores. Né? Acho que a chamada, a vocação, que eu não sei como vocês pensam sobre isso, né? Alguns pensam que é uma coisa absolutamente objetiva, né? Que a igreja vai ver aqueles sinais de liderança na pessoa. Outros vão dizer que é uma coisa subjetiva, o sujeito sentiu que Deus chamou e tal. Eu gosto de pensar que um pouco das duas coisas acontecem, sabe? Que há de fato um elemento assim da convicção pessoal do sujeito, mas também é absolutamente necessário que a igreja perceba os sinais, né, de que aquela pessoa ali está capacitada para o ministério. Então, acho que um ponto importante para pastores e liderança da igreja local considerarem, né, quando mandarem seus alunos ali para o seminário, verificarem se a pessoa tem essa convicção de chamada, se ela exibe aqueles sinais de liderança que a igreja já reconhece, e se ela já está servindo a igreja local. Normalmente o sujeito, quando ele é reconhecido, ele já está lá, está trabalhando, já está voltando àquele ponto lá, no chão da igreja, né? E ele está fazendo isso por muito tempo, né? Às vezes até por alguns anos, né? E se possui o dom também do ensino, porque o dom nunca é para a pessoa. Se a pessoa se reconhece como chamada, ela tá, porque o dom não é para ela, o dom é para os outros, né? O dom que Deus dá a um ou dá a outro é para servir a comunidade, de modo que é necessário que a comunidade reconheça. Não, ele tem porque eles estão me servindo, né? Se você não reconhece, não vê isso na pessoa, é melhor falar para ela, olha, não é seu chamado. Aquela historinha, né, do sujeito que teve uma visão, que viu aquelas 3 letrinhas no céu, né? VPB. Ele foi pro pastor e falou, Deus me revelou, pastor, eu tenho que ir pro seminário.
Porque Deus disse, olha, VPB, vai pregar a Bíblia. Aí o pastor falou, mas meu irmão, você nunca pregou até hoje, você nunca demonstrou nada aqui, então eu vou te dar uma outra interpretação para essa sua visão. Olha, vai plantar batata.